Ivana, bem-vinda ao Audiodrama. Obrigada. Oi, Diego, tudo bom? Tudo bem? Eu que agradeço você por aceitar o convite. E a primeira vez que eu entrei em contato com você, você disse que ouve podcast há mais de uma década. Eu achei bem legal. Eu já fiz podcast também. Já teve? Já tive podcast. Na verdade, as histórias são melhores ainda. Eu conheci meu ex-marido fazendo podcast. Caraca, é história de Foi bem. podcaster mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Que podcast que era? Eu fiz um podcast sobre séries de TV chamado Spin-Off, que teve muitos e muitos anos. Na verdade, quem era o dono do podcast era Eduardo Moreira, que foi um podcaster bem das antigas, assim. E fiquei muitos anos lá, acho que uns 5, 6 anos fazendo o spin-off. E na mesma época, eu ouvia o Máquina do Tempo, que é um podcast de música, de rock, isso é 2008, 2009, mais ou Nossa, menos. primórdios do podcast aqui. Pois é, exatamente. E aí, eu, ouvindo esse podcast, eu fiquei super fã do Ok Tok, que era o Leonardo Paiva, que a gente se conheceu em 2010, na Campus Party de 2010. E aí, em 2010, nessa Campus Party de 2010, eu conheci o Ok Tok, o Leonardo Paiva, que a gente começou a namorar em janeiro de 2010, ficou juntos 8 anos e pouco. A gente se separou ano passado. Caraca! Olha só. Eu fiquei super animado quando você falou, porque é difícil achar alguém da dramaturgia, do teatro em geral, que seja feito aos podcasts, né? Sim. Mas eu trabalho com comunicação faz muito tempo, né? Hoje em dia não mais, mas eu sou formada em jornalismo. E aí sempre me interessou pra caramba essa coisa de quais são os outros lugares da comunicação que a gente pode adentrar, assim. E podcast sempre foi uma coisa que eu adorei. Eu ouço muito, muito até hoje, mas já não faço mais faz alguns anos. Uhum. Ah, eu também. É a mídia que eu mais consumo, eu acho que é isso. Mas enfim, já que você começou a falar de você, entra aí na apresentação, se apresente, diga mais o que você ainda não disse sobre você. Tá bom. Bom, eu sou paulista aqui de São Paulo, né? Paulistana, São Paulo capital. Eu tenho 32 anos hoje e a minha primeira formação é jornalismo, na verdade. Eu trabalhei como jornalista ao todo durante 8 anos, desde o primeiro ano da faculdade. Mas antes disso eu já trabalhava com. Trabalhava não, né? Eu já fazia teatro. Fazia teatro desde os 8 anos de idade. E acabou que eu fui pro jornalismo mais por uma questão de financeira mesmo, de falar, tá, ok, eu vou precisar de um emprego que me pague alguma coisa com carteira assinada, enfim, que é uma coisa que é cada vez mais raro hoje em dia, mas falei, bom, o que que eu vou fazer nessa vida? Porque o teatro não vai estar dando. Aí fui fazer jornalismo e só que não aguentei. Fiquei até os 25 anos nisso, só que com 25 anos eu já tava assim doente pra voltar, tava bem mal mesmo, assim, não aguentava mais. O jornalismo não é exatamente o lugar mais fácil do mundo também. Sim. E eu trabalhava com internet ainda por cima, que é um lugar estressantíssimo, assim. E aí eu tava doente de não conseguir mais trabalhar com arte também, porque essa coisa, né? Tipo, parece que quando você começa a entrar na arte, você encontra também um lugar de expressão muito valioso, assim, né? E quase que você vai construindo o seu próprio jeito de estabelecer uma mediação com o mundo, assim. E se tira isso de você, é bem complicado. E aí eu fiquei até com uns 25 anos mais ou menos, eu fiz um grande planejamento na minha vida, e eu saí e pedi demissão do meu emprego, assim, deu uns 5 minutos de loucura. Pedi demissão do meu emprego para viver só de freela, de comunicação, jornalismo e tal, e para prestar SP Escola de Teatro, curso de dramaturgia, porque aí eu já queria voltar pro teatro, mas eu sentia que não era mais como atriz, que era o que eu fazia antes, Aham. com essa proximidade da escrita, e na verdade pra mim é escrita, mas também é esse lugar de pensar a cena, assim, sabe? Esse lugar de um, não sei, bastidores da cena, pensando um pouco e organizando os sentidos da cena.
E aí eu não fazia mais sentido pra mim, pelo menos naquele momento, voltar como atriz. Eu voltei como dramaturga, me inscrevi, tipo, essa época, assim, mais ou menos, maio, junho, no curso de dramaturgia, entrei no meio do ano e passei 2 anos lá, sob a coordenação da maravilhosa Marici Salomão, Maravilhosíssima. diva da minha vida, uma mestra, ela é incrível. E fiquei lá, foi um puta presente maravilhoso, porque é incrível a possibilidade de ter uma escola como Sim. aquela, né? Você pode passar 2 anos estudando de graça e mergulhando na dramaturgia, que eu acho que até hoje é uma coisa que não tem em outro lugar, esse mergulho tão grande na dramaturgia, porque são 2 anos de aula todos os Uhum. dias, né? Na minha época ainda era de terça a sábado, e sábado o dia inteiro, porque é muita loucura, muita loucura. E aí, nisso, já era. Eu me formei no primeiro semestre de 2015, né? No meio do ano também, lá na SP. Nisso eu já estava trabalhando com alguns lugares diferentes, com grupos, Já como enfim, aí dramaturga. fui já como Aham. dramaturga, fui prosseguindo assim trabalhos e pesquisas diferentes. Eu fiz depois, em abril de 2015, eu entrei na pós de roteiro para cinema e TV na FAP. Fiz lá até o final de 2016, é isso? Em começo de 2017 foi minha Tá. banca. Eu também sempre tive essa coisa com o cinema, assim, tipo, hoje, olhando para trás, eu acho que eu devia ter feito cinema em vez de fazer jornalismo, porque, porque eu acho uma puta faculdade legal, assim, uma linguagem incrível e que também te dá uma base bacana. E aí eu fui meio corrigir esse desvio na minha vida, que foi não ter feito cinema. E então fui fazer o pós de roteiro para cinema e TV. E aí, no meio desse caminho todo, na verdade, bom, várias coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, mas final de 2013, quando eu não tinha nenhum semestre dentro do DSP, eu e mais 2 amigos, a gente fundou os Malditos Dramaturgos, que é um coletivo que se pretende discutir e fomentar dramaturgia em São Paulo. E aí a gente, durante todo esse período, agora a gente vai fazer 6 anos, né, no segundo Sim. semestre, a gente se aventurou em um monte de coisa, mas em leituras, oficinas, em discussões sobre textos, enfim. E hoje você tá como dramaturga integral, ou não? Eu trabalho como dramaturga em tempo integral, mas eu trabalho assim, como dramaturga, como roteirista e como professora, né? Eu já dei aula sobre história das séries de TV, por exemplo, que é um lugar que eu fico bem à vontade, porque enquanto eu era jornalista, como eu falei, esses 8 anos, 7 para 8 anos, eu trabalhei cobrindo cinema e TV. Uhum. E aí eu meio que me especializei em série de TV mesmo, na história das séries de TV. E aí eu escrevi um livro sobre isso, que é o Guia das Séries. Eu fui indo para esse lado, que é uma paixão minha, assim, desde pequeno eu sempre adorei séries de TV e, e vejo tudo que eu posso, assim. E aí acabou que aos poucos eu fui indo meio para esse caminho e já, enfim, dei aula de história das séries. Hoje estou dando aula num curso de criação e produção de séries de TV na IC, na Academia Sim. Internacional de Cinema. Me viro nos cursos, enfim, dou aulas e faço trabalhos como dramaturga e como roteirista. Quer dizer, acabei não, né? Mas escrevi meu primeiro longa agora no final do ano passado, que acabou de ser filmado e tá no processo de montagem, enfim. E tô meio que tentando transitar entre essas duas áreas. Poxa, que quanta coisa massa, Vana. Uau, tô impressionado. Pois é. E escuta, você disse então que fazia a escrita sempre teve aí presente, porque você fazia jornalismo, né, trabalhava com comunicação, mas essa coisa de Isso. escrever cena, de fazer algo parecido com o que você faz hoje com dramaturgia, só foi acontecer quando você entrou na SP? Na verdade foi um pouquinho antes, quando eu tava em 2012, que era já um momento em que eu tava bem feliz, assim, com a minha vida profissional, já tava morrendo de saudade da arte. Eu me lembro, tipo, muito ridículo, assim, eu ia no teatro em 2012. 2012 eu acho que eu quase não ia mais no teatro. Mas no começo do ano,
quando eu ia, eu saía de lá chorando, assim, Uhum. porque, tipo, eu falava, meu, eu não, tipo, não é isso que eu quero, eu queria estar lá fazendo, sabe? Aham. Assim, era muito forte isso pra mim. E aí eu lembro que quando foi. Só que eu tinha muito medo, primeiro, tipo, a coisa financeira, né? Que eu acho que é um medo até hoje e sempre vai ser, porque é muito difícil, né? Você conseguir se bancar, Só com enfim. isso, né, é um medo geral, na real. É, e aí isso me dava muito medo, mas também como tinha essa questão de que eu tava realmente adoecendo, assim, eu falei, não, ok, vamos tentar. E eu tinha esse privilégio também de ter feito essa escolha antes, de ter tido uma profissão que estava me dando um suporte de alguma maneira. Mesmo que eu não tivesse mais muito feliz com isso, eu tinha o dinheiro dos freelas, tinha o jeito que eu conseguia me virar. Aí, nesse final de 2012, eu entrei para um curso, eu fui fazer um curso na IC, que é onde eu dou aula Ah, hoje, que era um curso chamado Roteiro para Séries de TV, com um cara muito incrível, que é o Ricardo Chiesi, que anos mais tarde foi meu orientador da pós-graduação, hoje é meu parceiro de que trabalho, legal. assim, é um cara muito legal e um puta professor muito conhecido no meio do roteiro, assim, para quem estiver ouvindo e transita no roteiro, com certeza já ouviu falar dele. E ele tava dando esse curso na IC e eu fui meio sem saber quem ele era, não sabia muita coisa e tal. Fui e falei, vou fazer, mas a minha desculpa para mim mesma era que eu trabalhava cobrindo série de TV, né? E eu sempre me interessei muito por isso, eu sempre li tudo que eu podia, e eu queria entender mais sobre roteiro para poder aperfeiçoar minha crítica mesmo, porque eu fiz crítica para, eu trabalhei no UOL, trabalhei na R7, trabalhei na os últimos 2 anos da minha carreira eu trabalhei na Monet, né, na editora Sim. Globo, na revista. E eu queria aperfeiçoar mesmo o meu olhar para entender mais ainda de roteiro, que sempre foi o lugar para onde eu olhei mais automaticamente, assim, e poder me aprofundar na crítica mesmo. E aí eu fui fazer e, assim, foi muito louco, porque aquilo que eu já intuía, mais ou menos, se confirmou totalmente. Que era que eu nunca tinha me divertido tanto na vida quanto numa sala de roteiro de série de TV, assim, quanto escrevendo uma cena, quanto imaginando Que aquilo foi essa tudo. experiência no curso. Sim. Isso, porque o curso tinha uma ideia de montar umas mini salas de roteiristas, Aham. assim. Então, a gente criava juntos uma série ali, bem em contexto pedagógico e tal, mas era bem divertido. E eu fiquei, nossa, atormentada. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer. E aí nisso eu falei, não, acho que vamos lá. E a partir daí é que eu comecei eu em casa mesmo escrever umas cenas, me arriscar um pouco nisso. Isso foi Uhum. 2012, né? E aí já 2013 foi quando eu prestei SP, falei, não, é isso mesmo. E fui fazer. Mas assim, a cena que eu escrevi pra prova da dramaturgia lá foi tipo uma das primeiras cenas que eu escrevi na minha vida, assim, porque não era uma coisa que eu admitia pra mim mesmo, que era uma possibilidade de eu sair de onde eu tava e fazer isso, sabe? Eu tinha muito medo, assim, então eu nem entrava muito nessa seara. Mas aí foi, tipo, eu me lembro quando eu entrei na SP, foi muito uma coisa assim de tudo. Eu olhava para aquelas pessoas, eu olhava para as aulas, eu falava, meu Deus, onde vocês se esconderam toda a minha Uhum. vida, sabe? Tipo, é isso, essas pessoas são o meu tipo de pessoa, esse lugar é o lugar, é um lugar que cultiva a arte desse jeito, porque ainda mais para quem veio de ambientes. O jornalismo nem é isso, assim, o tempo todo, mas é muito mais careta, muito mais formal, muito mais mundo real do que o teatro, assim. E aí, quando eu cheguei no teatro, que eu olhava tudo aquilo, eu falava, gente, que incrível, tipo, dá pra fazer isso. Que massa. E aí você começou na dramaturgia nesse período. Foi, eu. Aí, dentro da SP mesmo, eu tive uma sorte muito grande, que foi que dentro da SP tem um esquema, né, são os experimentos, que a cada semestre a gente monta um núcleo e sai um mini espetáculo dessas experiências. E o meu primeiro, eu entrei no vermelho, no módulo vermelho, que é o pior módulo da SP, assim, é um módulo bem difícil de você se entender Uhum. no mundo. E justo no meu primeiro semestre, eu caí num grupo que era incrível. Foi uma puta sorte, porque eu não conhecia ninguém, assim, eu fui colocada nesse grupo, foi na sorte mesmo.
E o nosso experimento, o nosso espetáculo ali virou um espetáculo mesmo. Caramba, E isso as pessoas sempre. Na SP as pessoas estão sempre tentando fazer isso, quando dá certo, né? levar pra Tentando fora, sair, né? levar para fora. E Aham. nunca dá certo. E no nosso caso deu. A gente montou uma companhia e essa companhia durou 3 anos, inclusive. E a gente ficou com esse espetáculo em cartaz, a gente levou para E qual festival. era o espetáculo? O nome dele era Metápolis. Foi um espetáculo que ficou em cartaz em 2014. A gente fez a apresentação até 2015 dele. Era um espetáculo de rua. A gente fez todo o circuito aqui de São Paulo, Praça do Patriarca, República, São Bento, Aham. Anhangabaú. E a gente foi para uns 2 ou 3 festivais fora também de São Paulo. E aí depois a gente começou a tentar fazer uma segunda peça, só que nisso o grupo tava com vários problemas, porque ninguém era daqui de São Paulo mesmo, só eu. E aí cada um meio que voltou para sua cidade, assim. Uhum. E aí o grupo acabou se E a desfazendo. dramaturgia já era sua? Já era minha e do Felipe P, que é um amigo meu, que foi um dos meus amigos que fundou o Malditos Comigo, inclusive. Que era o meu companheiro de núcleo lá na SP e a dramaturgia era nossa. Tá. Então eu imagino que essa sua chegada pra dramaturgia, porque você chegou, escreveu esse primeiro experimento, já virou uma peça, não deve ter sido tão difícil, porque você já tinha essa experiência do roteiro um pouco, né? Tanto da escrita, essa facilidade, eu acho, e É, essa experiência do roteiro. eu já tinha. Mas teve uma sorte muito grande também, porque essas pessoas que estavam ali, os atores do espetáculo, que o processo foi todo colaborativo e foi realmente uma sorte grande eu ter caído nesse núcleo, porque os atores eram incríveis, eles eram super propositivos, a gente tirou muita coisa das cenas que eles traziam, era muito legal, era bem profícuo trabalhar com eles mesmo, tudo rendia muito. Então acabou que a gente, claro, né, foi difícil como todo o processo da SP. Para mim foi bem assustador, porque eu ia levando as cenas e de repente dava certo. Eu falava, nossa, jura que isso deu certo? Porque era sempre uma surpresa, sabe? Tipo, ver o seu texto em cena. Eu nunca tinha tido essa experiência na vida, Sim. né? E eu acho que para mim isso é assim um grandíssimo divisor de águas na vida de um aspirante a dramaturgo ou de um dramaturgo iniciante, assim, né? Uhum. É essa ideia de você começar, quando você vê quando você tem o seu primeiro espetáculo em cartaz e faz uma temporada mesmo, é que você entende como o texto escrito em si não é e nem nunca vai poder ser teatro, Sim. né? A dramaturgia ela é escrita para cena e tanta coisa muda e essa possibilidade de você escrever uma coisa que se transforma completamente na sala de ensaio, que vai sendo aperfeiçoada, lapidada, para mim é uma das coisas mais incríveis do teatro. Então, foi muito importante para mim, assim, para também acabar com várias ideias preconcebidas que eu tinha sobre processo criativo, para não entrar numa coisa que não tem nada a ver comigo e que eu não curto muito trabalhar assim até hoje, que é tipo, escrevi o meu texto aqui incrível, maravilhoso, estou dando ele para vocês, montem, sabe assim? Que é Essa coisa uma de visão que você tinha enquanto era atriz? Você via assim? eu tinha essa visão antes de entrar como dramaturga do tipo como se essa coisa bem Sim. textocêntrica mesmo, sabe? De que o dramaturgo é o cara que traz o texto e aí a gente vai trabalhar a partir daquele texto. Por desconhecimento mesmo, porque quando eu era atriz também eu só fiz coisas amadoras, eu não tinha lidado com um teatro Sim. profissional muito forte, assim. E aí essa volta como dramaturga mesmo foi importante também estar numa escola como a SP que também privilegia essa coisa do processo colaborativo, né? Claro que isso com certeza influencia muito a minha visão do que é dramaturgia. Mas foi legal, tipo, ter esse lugar aí de ser um pouco mais permeável mesmo, de entender a construção de dramaturgia como um processo coletivo, mesmo quando não é, sabe? Mesmo quando eu estou escrevendo aqui um texto, mas aí eu não consigo, por exemplo, entregar o texto e nunca mais voltar na sala de ensaio, mesmo quando o processo começa depois do texto Aham, aham. pronto, sabe? Porque eu sempre acho meio esquisito, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero. E não uma perspectiva de controlar, mas de ajudar mesmo, Sim. assim, sabe? De conseguir tirar outras potencialidades daquele texto que eu não tinha percebido enquanto estava escrevendo, porque eles só aparecem na cena.
Sim. Vana, e como eu faço com todo mundo aqui, eu te pedi que me enviasse alguns textos. Os 3 que você me enviou foram o Uhum. Desculpa, Uma Inconveniência em 6 Partes, o Reluto E- e o Lorem Ipsum Dolor Sitiamet. Não sei se eu falei certo. Isso, E exatamente. me fala um pouco deles. Onde é que cada um desses textos se localiza assim nessa sua trajetória, desde que você começou na dramaturgia? Esses 3 textos são os 3 últimos textos que eu Uhum. escrevi. Um para cada ano, porque no último, no último ano, no último ano e meio, assim, foi quando eu comecei a me envolver mais com cinema. Então, nos últimos 3 anos, eu escrevi 3 textos para teatro e 2 para Sim. cinema. E esses 2 para cinema são o meu curta-metragem e meu longa. Então, esses 3 que eu te mandei são exatamente esses 3 para teatro. Um escrito em 2017, que é o Desculpa. Em 2018, o Reluto. E em 2019, o Loren. O Desculpa, que é o primeiro, ele foi um texto que, na verdade, eu comecei a escrever na SP muitos anos atrás, tipo em 2014. Dentro da SP, eu e mais uma amiga minha, a Nina Nobile, a gente criou um evento que era para ser feito durante as Satirianas, que eu inclusive acho que ainda tem, que é o Dramas Uhum. Paralelos. A estrutura era que a gente pudesse brincar com a ideia de como são diferentes as interpretações artísticas de diferentes artistas mesmo para um mesmo impulso, né? Para um mesmo uma mesma pulsão inicial, assim. E aí a gente pensou em um molde de escolher é, uma imagem e um tema inicial e entregar essa imagem e esse tema para, acho que eram 16 dramaturgos diferentes. E cada um desses dramaturgos ia produzir uma cena curta a partir disso, de no máximo 10 minutos. E esse era o festival. Então, durante acho que 2 dias da, das Satirianas, o dia todo, a gente fez leituras com todos esses textos. E o público que ia lá sabia que os textos partiram do mesmo disparador. No caso, a imagem eu nem tenho mais, mas eu vou tentar descrever mais ou menos. Era um homem num quarto escuro, em ruínas, usando um óculos tipo de realidade virtual. Aham. E o tema era solidão e tecnologia. Aí, a partir disso, eu escrevi 3 cenas do Desculpa, que era esses 10 minutos aí que era a nossa proposta, e isso foi feito uma leitura na época e tal. É, Só que esse texto ficou parado, e eu não sabia muito bem o que fazer com ele, porque 10 minutos, tipo, não é uma coisa que você faça alguma coisa com isso, né? Tipo, não dava pra ser uma peça separada, eu não sabia muito bem. E aí, uns anos depois, acho que final de 2016, começo de 2017, uns amigos meus estavam procurando textos para uma mostra de textos curtos. E aí eu mandei esse texto para eles não eram meus amigos ainda, na verdade, eles estavam pessoas que estavam procurando e eu não conhecia, mas eu vi o anúncio em algum lugar, mandei o texto para eles e eles adoraram o texto, fizeram a leitura e leram um outro texto também lá nessa mostra e tal. E acho que uns 2 meses mais tarde, eles me procuraram perguntando se eu toparia aumentar o texto para fazer uma montagem de 1 hora, porque a companhia deles queria montar. E aí, então, eu fiz esse texto junto com eles, assim, na verdade, a partir de discussões que a gente nem chegou, não fez processo colaborativo, na verdade, porque o Desculpa é um texto que são 6 esquetes que tratam desse tema de solidão e tecnologia, emolduradas por um prólogo e um epílogo. Antes eu só tinha 3 dessas 6 sketches, e aí eu aumentei para 6 e esse prólogo, esse epílogo surgiu aí também. E aí, no final das contas, eles não conseguiram montar esse texto, porque a companhia deles teve vários problemas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu inscrevi nos concursos. Esse texto ganhou um concurso no México e um concurso no Chile. E ele foi montado no México, inclusive eu fui lá ver. Uma companhia do México fez temporada com ele, enfim, eu fui ver a estreia. E no Chile ele ganhou um concurso que faz parte do Women's Playwrights International, que é Aham. um congresso, né, de dramaturgia feminina que tem a cada 3 anos em algum lugar do mundo. E o último foi agora em outubro no Chile, e ele foi o texto selecionado do Brasil para ser lido nessa conferência.
E eu fui também, foi super legal, foi bem incrível. Eles traduziram para o espanhol e, e eu fui, foi muito divertido ouvir meu próprio texto em espanhol. Nossa, muito legal mesmo. Legal, né? E esse é o desculpa. E aí, no final das contas, essa companhia não conseguiu montar o texto, mas atualmente ele está sendo montado por outra companhia, que é o Teatro da Ironia, que é dirigido pelo Felipe Brancalhão, Aham. que é ex-formador lá da SP, inclusive. E o Fih está dirigindo esse texto. Não sabemos muito bem quando vai estrear, talvez mais pro final do ano, no começo do ano que vem. Mas Sim. eles estão montando. Aí o segundo que eu te mandei é o Reluto. Que o Reluto eu ganhei o PROAC Dramaturgia de 2017. Ah, não, 2016. 2016 com ele. Só 2016 que para aí, desenvolver em 2017, é isso? é isso mesmo. Tá. 2016 eu ganhei, desenvolvi ele ao longo de 2017 e terminei ele no começo de 2018, que eu pedi um prazo de prorrogação lá. E aí terminei ele no começo do ano passado. Ele teve uma leitura aqui em São Paulo, como parte do projeto, do PROAC mesmo. O projeto, ele propunha uma investigação sobre o universo dos moradores de rua da cidade de São Paulo. Aham. E aí eu comecei essa pesquisa, fiquei tipo uns 6 meses só na parte da pesquisa mesmo, o que foi bem desesperador, porque foi abrindo um zilhão de caminhos, eu não sabia para onde ir. E aí eu tipo fiquei lidando com uma questão muito absurda assim para mim, que era como é que eu ia fazer uma peça sobre moradores de rua sem colocar atores imitando moradores de rua em cena, Sim. de um jeito que ficasse bem brega e bem tosco, e no final da peça a classe média paulistana fosse ver, falasse, nossa, olha só, né, que triste, legal, vamos comer uma pizza? Uhum. E aí eu fiquei muito, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E no final, não sei, nem sei se foi a melhor solução, mas foi a que eu encontrei. Eu resolvi escrever a peça sobre os acontecimentos imediatamente após encontrarem um corpo de uma moradora de rua na frente de uma loja de ferragens no centro de São Paulo. Então, na verdade, tem um morador de rua na peça, que é o Kleberson, que é o companheiro dessa moradora, né? E a Xmene, que é a moradora de rua que tá morta a peça inteira, deitada no chão. E então a história da peça é tipo o dono da loja de ferragens descobrindo esse corpo, o policial chegando e falando que ele não pode fazer nada, e por aí vai. E a gente acompanha ali durante uma hora o que acontece com esse corpo que ninguém sabe o que fazer com ele. E é uma pessoa, mas às vezes parece que eles não estão nem aí que é uma pessoa, às vezes parece que eles querem solucionar rápido porque tá atrapalhando a rotina deles, etc. Porque durante essa minha pesquisa, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o caso de uma assistente social que trabalha com moradores de rua aqui. Porque eu fui para todo lugar, né? Eu tentei mais ou menos estruturar minha pesquisa entre a rua e o entorno da rua, né? Quais são as pessoas aqui no centro, porque eu moro do lado do Largo do Aroche, Sim. então isso é uma coisa que tá muito no meu dia a dia, assim, tipo, eu não consigo ir até a lanchonete da esquina, se eu, tipo, voltar com um chocolate na mão, eu não vou conseguir chegar com esse chocolate em casa, porque todos os lugares onde eu vou, tipo, tem os moradores de rua em volta e, tipo, é isso, eles pedem comida o tempo inteiro, então a gente lida, tipo, com coisas bem, bem bizarras, do tipo, os donos dos restaurantes não deixando eles entrarem para pedir comida ou para comprar comida, às vezes eles estão com dinheiro na mão, mas os donos do restaurante não deixam, não querem vender para eles, Caramba. porque tipo, vai incomodar meus clientes, essas coisas. E aí essa assistente social, ela me contou uma história que tipo me deixou bem chocada, que foi exatamente um morador de rua que morreu na Praça da República e demorou quase 24 horas para tirarem o corpo dele de lá. Porque estava rolando tipo um problema com acho que uma greve, era alguma coisa assim, com algum dos órgãos competentes para fazer isso e o outro não queria fazer isso de jeito nenhum. E aí ela me deu uma dica, assim, como se fosse tipo a coisa mais normal do mundo. Ela falou: se um dia isso acontecer com você estiver andando na rua e você vê um morador de rua que morreu à noite por causa do frio, alguma coisa do tipo, liga pro SAMU e não fala que é um morador de rua. Porque se você falar, eles não vão vir.
E aí, tipo, isso me deixou bem chocada, e aí eu comecei a trabalhar um pouco em cima disso, assim, quais são esses lugares do descaso com relação aos moradores de rua. Mas Que isso eu, você já estava no seu projeto? Você soube dessa história enquanto você pesquisava ou foi o seu isso, disparador? não, foi enquanto eu pesquisava mesmo, foi enquanto eu Aham. pesquisava. Porque isso fez para mim o projeto ir para esse lugar mesmo de que eu não queria colocar, tipo, o outro ali no palco, o morador de rua quase num processo de exotificação, sabe? Aham. Eu queria tentar, não sei se eu consegui também, mas ter uma mínima tentativa de jogar na cara das pessoas que passam por essa situação o tempo todo e não se sensibilizam, inclusive a minha, porque eu moro aqui do lado e, tipo, não tem como a gente ajudar todas as pessoas e por mais que o indivíduo tente fazer alguma coisa, não é algo que o sistema permite que a gente resolva, né? É, e jogar essa discussão mesmo de o que como a gente lida com esse outro que tá morto na calçada. E aí eu acho que a peça ela extrapola a coisa dos moradores de rua, ela vai para desensibilização em relação ao outro mesmo, assim, Total. porque eu também fui um pouco pro lugar do gênero dentro da peça. Uhum. São 6 personagens ao todo, né? 4 homens brancos, um homem negro e uma mulher que é a moradora de rua em cena, né? E um cachorro, né? E e um cachorro, exatamente, isso é verdade. No cachorro. E isso para mim tinha muito a ver. Isso durante a pesquisa. Não, na verdade, durante a fase da pesquisa, eu tava numa época que eu tava me deparando com várias notícias muito horríveis, assim, sobre questão de gênero. E aí, um dia, conversando com uma moradora de rua aqui de perto de casa, no meio da pesquisa mesmo, ela falou um negócio que, tipo, esse foi o segundo choque, talvez tenha sido maior do que o primeiro. Porque ela disse que ela tinha um companheiro que não era muito legal com ela, mas pelo menos ela apanhava de um só. E aí, tipo, isso me deixou bem chocada também, porque conversando com essa assistente social mesmo que me contou essa história, ela começou a me falar mesmo dessa coisa das mulheres na rua e quanto para as mulheres ter um companheiro significa proteção para não ser estuprada pelos outros homens da rua. Nossa, que E pesado. muito pesado. E enquanto elas provavelmente, geralmente são estupradas, mas por um só, pelo seu próprio companheiro. Uhum. E aí eu, tipo, não tinha como não colocar isso na peça e não mostrar também um pouco de o quanto isso. O papel que essa mulher tem, né? O lugar que essa mulher ocupa dentro da rua, enfim. E aí na peça, o Kleberson, que é o companheiro dela, a gente vai descobrindo lá durante a peça que ele comprou ela, né? E por isso que ela é dele, por isso que ela é a mulher dele, porque ele comprou ela atrás da delegacia. E isso é uma coisa, tipo, que é bem forte pra mim na peça, assim, o quanto essa questão do gênero acaba premiando tudo. Isso é muito forte mesmo, porque você constrói a coisa de um jeito que chega um momento em que haver um corpo ali e as pessoas não estarem se importando, essa pessoa ter morrido, acaba sendo não a única grande coisa ruim da história, né? Porque as relações Uhum, sociais dessas personagens com esse corpo de quando era vivo ainda revelam coisas muito piores. Não basta ter morrido, você descobre que ela foi comprada, que fazem pouco caso sim. do gênero dela. E é muito louco porque essas coisas meio que vão pipocando, né? A maneira como você escreve. Enfim, a gente pode falar disso um pouco mais pra frente. Prossiga, por favor. Sim. Aí eu vou falar da Tá. última das 3 peças que você falou, que na verdade pra mim é a mais difícil de se falar sobre, porque ela é uma coisa bem esquizofrênica, é bem maluca. Tipo, eu acho que é a minha peça mais experimental, assim. Mas ela surgiu de uma. Ah, lembra que eu falei desse grupo que tentou montar o Desculpa Sim. anos atrás? Ele era formado por 2 atores e uma atriz. E uma dessas atrizes é a Camila Flores, que é uma atriz maravilhosa. Falo pra todo mundo, contratem Camila Flores que vocês vão. Meu, ela é incrível, incrível. E ela. E eu lembro que, nossa, assim que ela começou a ler o texto, foi, tipo, bateu muito forte a gente, e o trabalho dela é maravilhoso.
E aí, quando os meninos não conseguiram montar o Desculpa, eu fiquei com uma tristeza gigante no coração que eu não ia trabalhar com aquela mulher, assim, mas gigante. E ela também comigo, porque ela amava o Desculpa. E aí, um dia ela me propôs, ela falou, ai, amiga, eu queria muito fazer um solo, e queria que você escrevesse ele pra mim, e a gente vai conversando, enfim, e você escreve ele. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí a gente sentou para começar a conversar e foram pipocando vários assuntos e vários temas, mas dois eu acho que foram os que mais nos atraíram, assim, que era a incomunicabilidade total, a impossibilidade total da arte hoje em dia, assim, e como eu falo no texto, se você quiser falar alguma coisa que ninguém ouça, fale isso dentro de um teatro, porque o teatro é cada vez mais completamente superficial para o mundo inteiro, para o mundo real, assim. Eu vinha muito, acho que todo mundo, né? Vinha muito de um momento de desilusão total com a política, com tudo que está acontecendo, e especialmente, na verdade, com como não existe construção interna no Brasil, pessoal mesmo, a subjetividade do brasileiro, que abarque a arte como possibilidade de evolução como seres humanos, assim, sabe? Sim. Tipo, me parece que ninguém acredita na arte, se a gente for falar do grande público. Eu não sei se a gente consegue defender essa arte de uma maneira que faça as pessoas voltarem a acreditar. Eu sou cada vez mais pessimista e acho que a gente só vai conseguir isso a partir da educação e exatamente por conta disso a educação está sendo minada dia após dia, né? Tipo, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. O falecido Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, palco das maiores Sim, patifarias que a gente está poxa vendo. vida. Então, foi para mim, assim, o Loren, ele é um texto que ele, além de discutir tudo isso, ele funciona para mim como um rito de passagem, para mim como dramaturga mesmo. Uhum. Eu precisava escrever aquilo para poder me permitir escrever outras coisas. Tipo, eu precisava constatar como dramaturga que a gente não tem saída para poder a partir disso tentar buscar uma saída. Se eu não falasse, tipo, em voz alta e várias vezes, isso aqui não serve para nada, que eu acho que é uma das conclusões que o Loren chega, eu não conseguiria seguir em frente, assim. Então, parece para mim um lugar de eu expurgando muitas coisas, junto com a Camila, porque aí também a gente foi tentar chegar em outros lugares, não só políticos, mas mais metafísicos mesmo, de por que a gente não consegue ir para frente, por que o teatro parece estar patinando num lugar que gira entre ego e uma negação, porque a gente não consegue mesmo olhar para o fato de que a gente é desimportante. E aí, em uma dessas coisas, a gente chegou nessa ideia de presentificação, Uhum. né? Que é, tipo, sempre foi um dos pilares maiores do teatro e que se torna cada vez mais relevante. Esse é o paradoxo, né? No mundo em que ninguém está no presente, eu acho que um dos poucos lugares que a gente consegue entender o que é presentificação é se a gente se fechar numa sala de teatro e se propor a ficar uma, duas, três, 7 horas assistindo um Sim. espetáculo. E aí, paradoxalmente, ninguém está interessado nisso. Então, é um texto que, tipo, abre milhões de perguntas. E você escreveu ele inteiro e entregou para ela ou vocês escreveram isso em processo? Desculpa se você falou e eu perdi antes, mas Foi meio louco. A gente escreveu em processo, mas assim, ela não foi um processo de cena. Ela vinha aqui em casa, a gente passava 4 horas conversando. Aí eu ia, tipo, escrevendo coisas pra mim, assim, eu não mostrei quase nada pra ela. aham. E aí, daqui 3 semanas, ela vinha aqui em casa de novo e falava: Nossa, Camila, que tudo aquilo que a gente falou, olha, me trouxe isso, 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 eu escrevi cenas sobre isso, sobre isso, sobre isso, mas eu não mostrava ainda muita coisa pra ela. Aí, na metade, quando o texto tava na metade, mais ou menos, aí eu mostrei pra ela. E aí ela, tipo, nossa, não acredito, isso é muito foda, tá? Eu quero falar sobre isso, isso, isso. Aí a gente foi, a partir do que a gente já tinha, delineando que caminhos valia a pena investir, assim. Porque o texto, ele. Acho que quem tá ouvindo não deve ter entendido nada sobre o que ele é.
mas ele é uma colagem de alguns excertos de cena, assim. A proposta é que seja uma atriz, é um solo de uma única atriz em cena, que ela entra no teatro e ela fala que ela vai abandonar o teatro, que essa é a última peça dela, mas ela não vai parar de fazer essa peça até ela conseguir fazer essa peça alguma vez completamente no presente, Uhum. sem interpretar nada, porque a representação não é mais o caminho, então só resta para ela a apresentação, que é se colocar em cena completamente nua e despida de qualquer referencialidade prévia, assim, que é realmente não representar nada. O dia que ela conseguir chegar lá e não representar nada, ela para de fazer essa peça. Mas é a última peça dela, podem acreditar em mim, ela fala isso o tempo todo. E a ideia é que, na verdade, tipo, são várias cenas que vão ser feitas meio que aleatoriamente. A cada apresentação, ela vai sortear a ordem que ela vai fazer essas cenas. Então, tem uma curva dramática ou dramatúrgica completamente diferente a cada apresentação, assim. E tem vários procedimentos performáticos dentro do texto, que é para tentar auxiliar essa atriz a chegar no máximo da presentificação que ela conseguir. Porque dessa maneira, de algum jeito ali, ela vai estar salvando o teatro ou salvando um aspecto essencial do teatro. E esse caráter performático é tão forte que não sei por que eu fiquei com a impressão de que vocês estavam num processo prático, mesmo que você adaptava essas performatividades. Mas que louco, porque não, né? Ela meio que foi a sua provocadora para você começar a escrever. Foi. É um processo peculiar. É muito peculiar. Para mim foi. Eu nunca tinha feito esse tipo de processo, assim, mas. Você tem um processo convencional dentro da sua rotina, assim, que a escrita do seu texto é sempre aquela, o seu processo de criação é sempre aquele, ou varia Acho que não. e faz sentido você ter escrito um texto assim num processo tão peculiar também? Varia muito, assim. Eu acho que. Eu não sei, eu sinto, talvez seja o momento de vida que eu estou vivendo, porque eu sou dramaturga dos meus 26 anos, assim, até os meus 32 hoje. Que são anos que, não sei, eu desconfio que a gente mude bastante ao longo desses anos. É, não só eu, assim, meio que todo mundo nessa fase da vida. É uma fase de bastante mudança, uma fase de você ir se reconhecendo como pessoa mesmo, Uhum. acho. Acho que cada vez mais, até os 25 anos, é tanta loucura que depois é que você vai se assentando e pensando, gente, mas quem eu sou, né? Tipo, e mesmo que se reconhecendo e escutando uma voz assim, interior. E eu mudei tanto ao longo desses últimos anos, que os meus processos vão mudando muito junto, assim, eu sinto. Cada vez que eu sento para começar a escrever uma peça, é muito diferente da anterior, mas eu não acho que eu faço de propósito, eu acho que é porque eu sou uma pessoa muito diferente da anterior mesmo, assim. E eu tento não me forçar a ter nenhum tipo de procedimento específico, porque eu sei que isso não dá certo comigo. Eu já Sim. tentei me forçar, já tentei, tipo, ah, não, aquele escritor tal que eu adoro diz que ele escreve sempre, todo dia que chove ele senta e escreve, sabe? Aham. Essa coisa assim. Ou essa coisa que eu acho que é meio. Não sei, pra mim eu acho um pouco besteira, mas tem gente que leva isso muito a sério, assim. Essa coisa de que você tem que escrever todo dia, porque isso vem muito da literatura, né? Tipo, essas coisas que a galera da literatura acredita muito. Que você tem que sentar e escrever todos os dias. Eu não sei, eu não funciona assim. Eu sou muito mais. Eu gosto muito mais da fala muito chique da Marici, que é eu sou uma dramaturga bissexta, que eu acho maravilhosa. Eu não sou bissexta, eu acho que eu produzo até que bastante, mas eu preciso estar ao redor de uma questão que realmente me motive, que me interesse, porque eu acho que é esse o lugar, assim, o desafio para mim é de todas as coisas que vão pipocando na cabeça, porque a gente tá meio que pensando sobre o mundo o tempo todo e vai vendo imagens e coisas e tal, é entender o que ali realmente te move e o que você quer colocar no mundo, assim, porque, tipo, o mundo não precisa de mais uma peça de teatro, né? Uhum. Tipo, não precisa, já tem muito, tipo, não é. A gente não tá precisando disso. A gente, se for para colocar, tem que ser um negócio que realmente te mova absurdamente
e que você imagine que vá mover o mundo de alguma maneira também, assim, mesmo que não vá, porque às vezes não dá certo. Mas não sei, acho que meio por aí. Tinha uma coisa muito que se eu não me engano, foi o Toller que falava muito isso na época do SP. Se não foi ele, tudo bem, eu vou fazer ele parecer mais inteligente. Porque ele falava sobre essa coisa de que se você vai começar e terminar uma peça do mesmo jeito, você não precisa começar, não precisa escrever. Tipo, se você já sabe como que você vai terminar, se você já sabe o caminho que você vai percorrer, pra quê, né? Uhum. Tipo, a peça deveria ser um caminho de descoberta. Deveria ser indo achar coisas novas e outras coisas ali dentro, né? Sim. É muito bom ouvir isso também, porque eu tava num momento muito de me cobrar nesse sentido, de ver o processo dos outros. E ainda mais fazendo audiodrama, que você escuta tantas coisas diferentes sobre tantos processos diferentes. E eu que não tenho essa tradição de Uhum. escrever todo dia e de ser tão disciplinado, fico me perguntando, poxa, será que eu sou um mau dramaturgo? Mas não, né? Às vezes Não, é bom. não, com certeza não. Tipo, eu acho que a gente se alimenta de muitas maneiras diferentes. Uma coisa, talvez, que eu tenha próxima desse tipo de regrinha é que eu gosto de me alimentar de alguma maneira todos os dias. Tipo, mas isso acontece naturalmente na minha vida porque eu trabalho com vários projetos diferentes, então, por enquanto, ainda bem, eu não tô tendo que forçar isso a acontecer. Mas todo dia eu tô lendo alguma coisa, ou eu tô vendo um filme muito foda, ou eu tô, tipo, coisas que eu acho que me alimentam como dramaturga, sabe? Sim. E aí, em algum desses dias, eu escrevo, porque isso também faz parte do processo. Mas eu tô trabalhando todos os dias. Eu só, tipo, alguns dias eu tô escrevendo, outros eu tô lendo uma peça incrível, eu tô voltando em alguma referência importante pra mim, etc. É, a última coisa que eu queria te perguntar, a gente já está perto de se encerrar, voltando na Uhum. coisa dos textos que você enviou, o que eu achei muito doido, e você até depois falou sobre o quanto você mudou nesses anos para cá e do quanto esses processos são diferentes. Lá atrás eu perguntei onde que esses textos se localizam no seu processo, porque eu fiquei muito curioso justamente porque eles são muito diferentes. Parece que entre um e outro passou muito tempo, assim, porque Uhum. tem uma transformação da forma que você usa, da maneira como os temas aparecem, enfim, da sua escrita, assim. Tanto que acho difícil definir um estilo. Não que o estilo tenha que ser definido, mas é tão variado, né? De um modo geral, assim, eu acho que ainda permanece aquela coisa de alguém que sabe fazer uma construção muito bem encadeada, assim, até porque eu acho que você tem essa tradição do roteiro, você sabe plantar as coisas, e esse subtexto muito forte que vai pipocando e vai aparecendo, essa coisa de umas falas, uns diálogos super dinâmicos e fluidos, mas apesar de ter tudo isso neles, se você para analisar, a forma deles é muito diferente. A própria maneira como você aborda a ideia do teatro que você quer que aconteça é diferente. Você Uhum. consegue fazer esse exercício de fazer uma reflexão sobre o que é hoje o seu estilo? O que é essa visão que você persegue quando você vai escrever um texto? Porque olhando Nossa, é a partir difícil. desses textos que representam 3 anos só, daqui de hoje para trás, Uhum. é muito variado, né? Uhum. Tipo, o que que é a Havana, Sim. afinal, a Havana dramaturga? Ai, meu Deus. É, então, ó, eu não sei, eu sinto um. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que eu sinto bastante no Desculpe e no Reluto, apesar de aparecer de jeitos muito diferentes, é esse humor bem sombrio que você, ao mesmo tempo, quebra o espectador porque ele tá rindo, mas também faz o espectador achar que ele não deveria estar rindo daquilo, sabe? Esse lugar, assim, eu adoro esse humor incômodo, adoro uma coisa meio estridente, assim. Tinha até numa peça anterior minha, que é o Onde Fica o Céu dos Suicidas, que foi um processo colaborativo, também tinha. Eu acho que eu gosto bastante disso. Eu adoro fazer comédia, adoro fazer esse humor, assim, mas esse humor bem sombrio mesmo. Isso eu acho que tá nos dois. No Loren aparece um pouco, mas não muito. E aí, de uns tempos pra cá, eu tô achando que eu tô indo pra um lugar meio esquizofrênico, assim. Porque eu acho que o Loren, não sei se vai dar pra entender isso, mas eu acho que o Loren, ele trouxe uma pesquisa de linguagem que eu já tava apontando no Otto do Reluto, por exemplo.
Ah,